Boa noite, 7h30 em ponto. Nós vamos ter a aula hoje, né? Aguardar um pouquinho o pessoal começar a entrar. Bom, vamos iniciar então. Nossa aula hoje vai ser sobre materiais de construção mecânicas, né? E aí esse tema, fases metálicas e suas propriedades, daí ligas ferrosas e não ferrosas. Basicamente é a mesma aula que eu passei a aula passada, mas agora eu vou conseguir explicar para vocês. E depois nós vamos tratar da questão do trabalho, tá? Então pode ser que essa aula aqui demore um pouco mais, e aí a outra aula seja mais curta um pouco, ok? Então nós vamos iniciar agora 7h30 e até as 8h30 a gente encerra, ok? Bom, nós temos... Deixa eu só entrar aqui para ver o comentário de vocês, a hora que vocês precisarem. Pronto. Então vamos lá. Fases metálicas e suas ligas. Essa matéria é uma matéria de materiais de construção mecânica. Então, por que é importante a gente conhecer os tipos de materiais? Porque, de fato, esses tipos de materiais que nós conhecemos eles e, através desse conhecimento, nós podemos definir quais vamos usar, quais não vamos usar, qual é melhor para determinado trabalho, qual é determinado outro tipo de trabalho e assim por diante, tá? Então, é necessário a gente conhecer esses materiais. Então, nós precisamos entender o que são metais, primeiramente. Então, metais, eles têm algumas propriedades. Normalmente, todos eles são sólidos nas suas condições ambientes normais, exceto o mercúrio. Eles têm brilho metálico, maleabilidade, ductilidade e boa condutividade térmica e elétrica. Tá? Essas são as características básicas aí para um metal. E ligas metálicas? Tá? Ligas metálicas, o próprio nome já diz, são ligas de metais, são materiais que são ligados. Então, eles apresentam algumas características, né? Ele pode apresentar uma mudança na dureza, ele tem um ponto de fusão, ele tem um ponto de ebulição, tá? Isso depende basicamente da força da ligação metálica deles, né? Os átomos do metal no estado sólido são arranjados de modo a formar umas figuras geométricas, tá? Que a gente chama de retículos metálicos. Eu já expliquei isso para vocês bem rápido e aqui eu vou conseguir mostrar para vocês de uma forma mais clara. Então, nós temos as estruturas assim. Um átomo, ele não é visível a olho nu, né? Nós temos
que olhar ele com um microscópio. E quando nós pegamos um material qualquer, ele tem vários átomos, vários e vários. E eles são ligados uns aos outros. E quando nós trabalhamos com a questão do metal, nós temos basicamente essas estruturas, tá? Em outros materiais nós temos outras estruturas também. Então, existem vários tipos de estruturas para os tipos de materiais. Mas basicamente nos metais nós encontramos essas aí. Então, vou começar a explicar para vocês da cúbica simples, tá? Essa cúbica simples, pode notar o seguinte, ó. É uma cúbica, um cubo normal. Nas suas extremidades nós temos os átomos, tá? Só que dentro da cúbica, se você for parar para pensar, nós temos menos átomos, não é um átomo todo, né? Nós temos um pedaço dele aqui, um pedaço dele, juntando todos, vão formar um átomo aqui dentro. Então, essa é o comum para a gente poder entender mais ou menos como que funciona a estrutura. Só que quase na real é assim que eles são, né? Eles são unidos uns aos outros, tá? Então, eles são bem coladinhos uns aos outros, por isso que formam as estruturas, tá? Então, nós temos essa aqui que é chamada de cúbica simples, tá? Se você for notar, ela só tem a cúbica mesmo. Já a vizinha do lado dela aqui, ela é uma cúbica de corpo centrado, tá? Que só tem uma cúbica simples e um átomo aqui dentro, tá? Então é uma cúbica de corpo centrado, tá? Esse CCC aqui, ó, cúbica de corpo centrado. E nós temos também a vizinha dela aqui, uma cúbica de face centrada, tá? Além de ter a cúbica normal, em cada face nós temos também mais um átomo, tá? É essa aqui, ó, CFC, cúbica de face centrada. E também temos essa hexagonal compacta, tá? Que nós temos uma estrutura hexagonal aqui, nas duas extremidades, e no meio nós temos mais 3 átomos, tá? Que é essa estrutura aqui, HC, tá? Então essas são as ligações delas. Como os átomos eles são arranjados, ó, eles ficam nessa estrutura aqui, tá? Se nós fôssemos cortar o que eu estava explicando agora há pouco ali, se eu fosse cortar só uma cúbica, separar ela, ia ficar assim, ó. Só um pedaço do átomo aqui, um pedaço do outro aqui. Então, se eu somar todos esses pedaços aqui, ele vai formar mais um átomo. Ou seja, então, dentro dessa estrutura CCC, que é cúbica de corpo centrado, que é essa aqui, ó, nós teríamos 2 átomos nessa estrutura. Ok? Da mesma forma, se a gente fosse cortar essa estrutura aqui, cúbica de face centrada, nós teríamos mais átomos. Nós teríamos um dessas de fora aqui, como na cúbica de face centrada, e nós teríamos mais quantos aqui, ó? Uma metade aqui, outra metade aqui forma mais um, então nós temos 2. Essa metade aqui com mais outra metade da face de baixo, mais um 3. E mais as outras duas, as duas faces, 4. Então nós teríamos 4 átomos nessa estrutura cristalina aqui de cúbica de face centrada. Ok? Então, basicamente são essas as ligações que nós temos nas partes metálicas. Então nós entramos agora nas fases metálicas. Cada tipo de material, cada metal, ele tem uma fase específica, dependendo da temperatura, dependendo da sua composição. Então, nós podemos ter essas principais, aqui tem outras também, mas essas principais que nós trabalhamos e o que eu vou mostrar para vocês. Nós temos a ferrita, tá? Ferrita alfa aqui, que basicamente nós conseguimos ver o desenho, né, dos grãos, né, dos arranjos ali.
Lógico que se nós aproximarmos mais, a gente ia conseguir ver os átomos, mas aqui já são muitos e muitos átomos que são mostrados aqui. A austenita, também nós temos a definição ali da estrutura, né, da fase, e a ferrita também, que nós também podemos ver a estrutura, né, a fase metálica dela aí. Então, isso aqui é um chamado gráfico de transformação de fases. Aparentemente, assim, parece bem complexo, né? De fato, ele é um pouquinho, até conseguir aprender a ler ele. Então, nós temos nesse eixo Y, o eixo das temperaturas, ou da temperatura, e no eixo X, o eixo da composição, tá? No caso aqui de carbono. Então, ferro e carbono. Aqui, se nós formos ver, conforme aumenta a temperatura, ela vai tendo, de acordo com a fase aqui, um tipo de evento acontecendo ali. E também, da mesma forma, conforme vai aumentando a composição dela na questão do carbono. Então, vamos supor aqui, ó, nesse arranjo aqui, ó, nós temos a austenita aqui, a ferrita aqui, perdão. Nós temos a ferrita aqui, alfa, aquela que eu mostrei para vocês. Ela está mais ou menos aqui próximo a 700 graus, tá? E com pouca quantidade de carbono. Então nós temos a ferrita aqui, é mais ferro mesmo, assim, bem pouquinho carbono, tá? Se eu aumentar essa temperatura e aumentar a composição, por exemplo, nós conseguimos chegar à austenita, tá? Ela fica nessa faixa aqui, ó, tá? Entre 900 a 1400 graus mais ou menos, e entre 1 e 2% de carbono aqui, tá? Se eu juntar essa ferrita alfa mais o ferro ali F3C carbono, ele vai se tornar um outro tipo de material aqui, que é a perlita. E nós temos a cementita aqui também, que é nessa composição aqui. Aqui nós também temos um tipo de composição, tá? Mas olha que interessante, todas essas composições aqui ainda são sólidas, tá? São sólidas. Passando aqui dessa linha, ela começa a ficar uma parte sólida com a parte líquida. E depois dessa linha aqui, ele já se torna líquido, tá? Já entrou numa outra fase, que é uma fase líquida, tá? Não vou explicar passo a passo aqui, que não é muito a nossa pegada aqui agora, mas só para a gente entender, existe várias fases que um material pode passar de acordo com a sua composição e de acordo com a temperatura que ele está, ok? Aqui também explicando dessas fases, né? Já mostrando o desenho, né, da estrutura dos grãos. Então, como eu estava mostrando para vocês lá, cada fase tem um tipo diferente de estrutura que pode ver pela diferença do desenho dos grãos dele aqui. Aqui a parte líquida e sólida que eu falei para vocês, e aqui é só a parte líquida, tá? Acima aqui de 1535 graus, basicamente aqui. E até 0,4 de carbono, tá? Então, nós temos aí esse tipo de arranjo, né, das estruturas, das fases, né, das fases metálicas. Então, uma das fases é a ferrita, tá? O que é ferrita? Basicamente, o ferro puro a temperatura ambiente se encontra ali, né, em uma forma estável conhecida como ferrita, tá? Ou ferro alfa, como eu disse lá, ferrita alfa. Ela possui uma estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, que é aquela que nós vimos agora há pouco ali, cúbica de corpo centrado, tem 2 átomos. Dúctil e pouco resistente, quando comparamos isso a outros tipos de estruturas, tá? E a ferrita, ela também experimenta essa transformação polimórfica, ou seja, ela muda a sua forma para a austenita,
E quando ela muda para austenita, ela também muda a sua estrutura cristalina. Ela muda para cúbica de face centrada. Tá? Então tem a cúbica de corpo centrado, que é aquela que tem um átomo no meio, tem nas arestas, nas pontas e um no meio. E ela muda para uma estrutura de cúbica de face centrada. Cada uma das faces também vai ter o seu átomo, tá? E vai virar ali, ou chamado de ferro gama, tá? Então, essa mudança acontece mais ou menos a 912 graus Celsius, ok? A austenita, tá? Então, nós estávamos falando da ferrita, tá? Que é o ferro puro, que a gente pode chamar assim. Quando ele transforma, né, faz essa transformação polimórfica ali em 912 graus, ela já vira com essa estrutura aqui, um pouco diferente, tá? Então essa austenita ela vai permanecer até uma temperatura de 1394 graus Celsius, onde essa austenita converte de cúbica de face centrada e volta a ter uma estrutura de cúbica de corpo centrado, tá? Então ela volta a ter mudar a sua estrutura, ok? E isso vai persistir até 538 graus, onde é a temperatura de fusão dela aí. Sementita, tá? Ou carbeto de ferro, que nós também costumamos colocar como esse composto químico. É o F3, o ferro 3 carbono, né? É uma estrutura que forma um cristal. E ela, olha que interessante, ó, ela contém aqui, ó, 6,67% de carbono e 93,33% de ferro. É um material duro, mas ele é quebradiço. E ele é utilizado muito na metalúrgica. Nós vamos ver aí que a gente usa muito isso na fundição, tá? É formado diretamente pelo derretimento do ferro fundido branco, tá? Então a sementita ela é usada também muitas vezes em esponjas de aço, tá? Coloquei aqui como exemplo para a gente poder entender mais ou menos aonde a gente pode também utilizar ela ou no dia a dia ter contato com ela, tá? Mas ela é bastante utilizada na parte metalúrgica, principalmente na questão do ferro fundido branco. Aqui nós temos novamente aquele diagrama de fases, mostrando as fases do metal, tá? Em cada uma das temperaturas e de acordo com a quantidade de carbono, tá? Então nós temos ali as fases, como eu falei para vocês agora, sementita, ela tá aqui, ó, tá? Então essa é a estrutura que nós temos dela ali, da fase dela como sementita. Como que é a austenita? A austenita, nessa parte aqui, gama, ela vai ter essa estrutura. Agora a austenita, em outro tipo de austenita, também tem um outro tipo de estrutura. Então, cada uma das fases, nós temos aí o desenho dos grãos, né, da disposição dos grãos. Então, ligas metálicas. O que são ligas? Quando a gente pensa na palavra liga, é uma coisa que vai ligar a outra. Tá? Então, o que são ligas metálicas? São materiais com propriedades mecânicas que contêm dois ou mais elementos, ou seja, dois ou mais elementos se ligando. Tá? E sendo que pelo menos um deles é metal. Tá? Então, por isso que a gente fala ligas metálicas. Um deles dessa ligação tem que ser metal, para formar uma liga metálica. Então, as ligas possuem diferentes estruturas, propriedades, né, de acordo com o tipo de liga que é feito. Tá? Algumas propriedades são para diminuição ou aumento de ponto de fusão, diminuição ou aumento de dureza, aumento de resistência mecânica e assim por diante, dependendo da necessidade da aplicação do material. Então eu coloquei aí um breve esboço, para a gente entender quais são as ligas metálicas. Nós temos basicamente duas, tá? As não ferrosas, que eu vou deixar para a gente falar daqui a pouco, e as ferrosas.
Dentro dessa característica aqui das ferrosas, nós temos mais duas também. Nós temos os aços, tá? Que são bem conhecidos na área mecânica, a gente tem bastante contato. Então, aços de baixa liga e aços de alta liga, tá? Quando a gente fala de alta liga e baixa liga, tem a ver com o carbono, tá? Então, nós temos aqui baixa liga, nós temos baixo carbono, médio carbono, alto carbono, tá? E cada uma delas tem a sua propriedade aqui, de acordo com o material, tá? E de alta liga, nós temos o aço ferramenta e nós temos também a questão do aço inox, tá? Então, esses materiais aqui, eles fazem parte das ligas ferrosas dentro da propriedade dos aços, ok? Agora nós temos uma outra parte dos ferrosos que são chamados de ferros fundidos, tá? Basicamente nós temos esses quatro: ferro fundido cinzento, o ferro fundido dúctil, o ferro fundido branco e o ferro fundido maleável. Nós vamos falar sobre ele já já, tá? Então, nas ligas metálicas nós temos as ferrosas e não ferrosas, ok? Nós temos dentro das ferrosas os aços, os ferros fundidos. Dentro dos aços, aços de baixa e de alta liga. Baixo carbono, médio carbono, alto carbono e as suas propriedades. E nos ferros fundidos nós temos basicamente 4 tipos. Ok? Por enquanto, alguma dúvida, alguma pergunta? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, mesmo durante a aula, pode colocar aí, pode escrever aí, que eu vou estar sempre olhando e, de acordo com as perguntas, eu vou respondendo para vocês aí, ok? Alguma pergunta por enquanto? Alguma dúvida? Vamos continuar. Então, as ligas de ferro fundido. Como eu disse para vocês, nós temos esses 4 aí que nós vamos falar hoje. O primeiro deles é o ferro fundido cinzento, tá? Quais são vou dar um geral na questão dos ferros fundidos, depois eu vou entrar em cada um deles. Então, basicamente, nós temos essas propriedades aqui com relação aos ferros fundidos. Eles têm baixo custo, um ponto de fusão mais baixo do que o aço, ou seja, a temperatura que nós precisamos chegar até que ele entre nesse ponto de fusão é menor do que do aço. Boa fluidez, né? Fácil de trabalhar com ele, e versatilidade nas propriedades e nas aplicações dele aí, ok? Basicamente essas são 4 propriedades dos ferros fundidos. Então o primeiro deles que nós vamos ver é o ferro fundido cinzento, tá? Quais são as características ou propriedades que eles têm aqui? Primeiro, a fratura é de cor cinzenta, ou seja, se você quebra esse ferro fundido, ele vai ter uma cor cinzenta, tá? Ele é barato, tá? É uma liga barata, bem barata. É o mais usado dentro dos ferros fundidos, ele é o mais utilizado. Tem uma boa resistência mecânica, tá? Até 40 kg de força por milímetro quadrado. Resistência ali ao desgaste, elevada dureza, tá? É fácil de usinagem, só que tem um porém, é difícil soldagem, tá? É difícil unir eles por solda, tá? Bem difícil aí. É obtido pelo resfriamento lento, tá? Essa é uma característica que ele tem. É de fácil fusão. Lembra que eu disse que o ponto de fusão deles é baixo? Então, esse aqui é de fácil fusão. Provavelmente o ponto de fusão dele é bem mais baixo do que os outros. E elevado com coeficiente de amortecimento, né? Ele resiste mais a parte do ele amortece mais do que os outros. Aonde que nós podemos usar esse ferro fundido cinzento? Nós trouxe para vocês aqui algumas aplicações. Então, o ferro fundido mais usado, como eu disse, é esse aqui, o ferro fundido cinzento. Cerca de 75% dele, dos ferros fundidos usados, são os ferros fundidos cinzentos. Eles são usados basicamente de fundição de componentes mecânicos em geral. Então,
pensa lá, blocos de motores, ó, ferro fundido cinzento que é usado, engrenagem de grande dimensão, tá? Máquinas agrícolas, carcaças e suportes de máquinas, tá? Provavelmente vocês já tiveram contato com esse tipo de ferro fundido e às vezes também nem sabia que era esse tipo de material, tá? Então ele é bem utilizado, tá? Bastante vezes nós temos contato com ele na indústria, na parte mecânica e assim por diante, ok? O ferro fundido branco, ele é menos comum do que o cinzento, tá? Ele é utilizado em peças de elevada resistência à abrasão, tá? Isso é uma característica que vai fazer com que o trabalho para moldagem, para fazer ele, seja um pouco diferente. Ele encontra-se, quando ele é combinado com ferro na forma da cementita, ele resulta uma dureza muito grande, elevada dureza e resistência à abrasão. Então ele praticamente não pode ser usinado, tá? Não vai ter uma ferramenta para poder usinar ele sem problemas, tá? Porque ele é muito resistente à abrasão. A usinagem ela depende muito dessa questão da abrasão, né? Gera muito calor ali. Então ele é muito resistente. Então praticamente não temos ferramentas para usinar esse tipo de ferro, tá? Então ele tem que ser trabalhado de uma forma que a peça fundida ela tem que já basicamente, como que eu posso dizer, ter sua forma final já. Então se eu for produzir um certo objeto, a forma, né, a matriz ali, o molde, ele tem que já ser basicamente com as formas finais, e não dá muito para mexer depois, não dá para usinar, não dá para fazer muita coisa. Então ela já basicamente já é feita de forma que a peça final dele já seja fundida direto, tá? Ok? Bom, até agora estou vendo que não tem nenhuma dúvida ainda, então eu vou seguir. Eles são o ferro fundido branco, ele é utilizado na fabricação de equipamentos para moagem de minérios, né? Pás de escavadeira e outros componentes similares aí. Então, as aplicações dele. A principal aplicação é na produção do ferro fundido maleável também, peças que são sujeitas a elevada compressão e atrito, esferas de moinhos e rolos laminadores. Ele tem uma elevada taxa, né, na questão de resfriamento, então que limita o tamanho das peças também. Ok? Bom, o ferro fundido nodular. Ele é utilizado na indústria para a confecção de peças que necessitem maior resistência ao impacto, tá? Se for comparar com os ferros cinzentos, ferro fundido cinzento. Então, ele apresenta quais propriedades? Alta resistência, tenacidade, ductilidade. Ele tem uma excelente usinabilidade, ou seja, fácil de ser usinado. A propriedade de deformação dele é uma possibilidade de deformação a quente, né? Trabalhar a quente. Tem grande resistência ao desgaste, à compressão, à tração, escoamento e à corrosão, tá? E tem um baixo custo, tá? Lógico que, lembrando que ele é um custo superior ao ferro fundido cinzento, tá? Porque o ferro fundido cinzento é o mais barato deles, mas ele também tem um baixo custo. Quais são as aplicações desse ferro fundido? Válvulas, carcaça de bomba, virabrequim, engrenagem, cilindros e outros componentes de máquinas e automóveis, tá? Essas são as aplicações do ferro fundido nodular. E, por último aí, no ferro fundido maleável, tá? Quais são as propriedades que ele carrega aí? Dependendo da taxa de resfriamento, a gente pode obter um largo espectro de propriedades, né? Pode obter boa resistência à corrosão, ele tem uma boa usinabilidade, boa fluidez também. As propriedades dele são similares ao ferro fundido dúctil, tá? E também tem alta resistência, alta tenacidade e ductilidade. Ok?
quais são as aplicações desse ferro fundido? Aplicação similar, né, ao ferro fundido dúctil. São peças sujeitas a alta temperatura. Fabricam também elementos de ligação, né, aquelas abraçadeiras, juntas universais e pequenas ferramentas. Tá? Essas são as aplicações aí desse tipo de ferro fundido. Ok? Por enquanto, alguma dúvida? Alguma pergunta? Nada? Bom, lembrando, se vocês tiverem dúvidas, tiverem pergunta, pode colocar aí que eu vou ver aqui e aí eu respondo aí conforme a pergunta for feita, ok? Bom, até agora nós trabalhamos com ligas ferrosas, tá? Agora nós temos ligas não ferrosas. Existem ligas de uma enormidade de variedades materiais, tá? Nós podemos fazer vários tipos de ligas. Mas eu vou só descrever ou falar apenas essas aqui que eu estou colocando para vocês. O cobre, o alumínio, o magnésio, as superligas e os metais preciosos, tá? Não vou esgotar o assunto, ele é bem introdutório, bem superficial, tá? Então, é mais para vocês terem uma noção, porque a nossa matéria são materiais de construção mecânica. Então, a gente está tendo um vislumbre de que tipo de material, quais são as aplicações, quais são as suas características, suas propriedades, para a gente ter a mínima noção possível para, vamos supor, fazer um projeto, qual tipo de material que eu vou usar para determinada circunstância, e aí sim por diante, tá? Lembrando que nós estamos falando de ligas ferrosas e não ferrosas, tá? Em outras aulas nós vamos falar de outros tipos de materiais, materiais cerâmicos, poliméricos e assim por diante, tá? Então vamos lá. Cobre. Quais são as propriedades das ligas de cobre? Tá? Que são várias ligas de cobre, não tem uma só, mas essas propriedades são no geral. Ela tem uma elevada condutividade térmica, ou seja, ela transfere ou tem uma condutividade de calor muito boa, muito grande, tá? Ela transfere calor muito fácil. Um elevado coeficiente de expansão térmica, ou seja, quando ela é aquecida, ela tem a tendência de se expandir, de crescer, de ficar maior, tá? Lógico que não é crescer igual cresce um pão, por exemplo, mas ela vai ter um aumento no seu tamanho, no seu volume ali, no seu diâmetro, no seu raio e assim por diante. Vai ter um aumento ali. Ela tem uma tendência de se tornar frágil a altas temperaturas. Se você colocar uma temperatura acima do ambiente, numa liga de cobre, ela tende a ficar mais frágil, mais fraca. Tá? Tem um ponto de fusão baixo, tá? Rapidinho ela chega nesse ponto de fusão, conforme a temperatura. Ela tem baixa viscosidade no metal fundido, tá? A viscosidade dela é bem baixa quando ele passa desse ponto de fusão aí. Elevada condutividade elétrica, tá? A eletricidade caminha ali, ou a corrente elétrica passa ali de uma maneira mais fácil, por isso que o cobre normalmente é usado para esses elementos elétricos, por exemplo, cabos, esses cabos de tensão, tudo que nós usamos em casa, na fiação, tudo isso aí normalmente é de cobre. Por quê? Porque ele tem essa condutividade elétrica muito boa, né? E tem uma resistência mecânica, né, razoável e baseada no encruamento. Ok? Bom, ligas de alumínio. Ela também tem algumas propriedades parecidas lá com as ligas de cobre. Tá? Então, existem vários tipos de ligas de alumínio também, mas aqui é no geral, como eu disse. Então, nós temos ali excelente maquinabilidade, ou seja, é fácil a gente trabalhar com ela, né? Fazer uma furação nela. A velocidade de corte pode ser alta, né?
é fácil trabalhar com ela com algum tipo de máquina para conformar ela. Tem grande resistência à corrosão, tá? Por que não está dizendo ali que ela é imune à corrosão? Ela não é imune à corrosão. Ela tem grande resistência à corrosão, tá? Tem gente que diz que alumínio não oxida, né? Ou não enferruja. Não, ele tem grande resistência a não ter essa corrosão. Mas ele vai enferrujar, ele vai, dependendo do tempo, das circunstâncias que ele tiver, ele vai ter a corrosão. Só que ele tem uma resistência muito boa para que não aconteça a corrosão. Ok? Uma excelente condutibilidade térmica e elétrica. Tá? O alumínio também é muito usado nessa área elétrica. Tá? Às vezes ele é até mesmo substituído substitui o cobre porque ele tem um custo mais baixo do que o cobre, tá? Então, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que fabricava transformadores elétricos. No começo eles usavam cobre, tá? E depois algumas operações foram sendo usados alumínio, tá? Então ele também pode ter essa condutividade térmica e elétrica muito boa. Resistência mecânica varia ali de 9 a 70 kg de força por milímetro quadrado. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que ele aguenta 9 kg força, ou seja, uma força de 9 kg em 1 milímetro quadrado, que seria 1 milímetro por 1 milímetro. Tá? Então tem uma resistência mecânica bem legal até. E algumas ligas são mais resistentes que o próprio aço. Tá? O que favorece ao projetista na análise na relação ali de peso e resistência, porque o alumínio é mais leve. Tá? Ligas de magnésio, no geral também ela tem uma alta resistência, baixa ductilidade, baixo ponto de fusão também. Ele é soldável, tá? Tem uma boa resistência à fadiga, ou seja, o material vai trabalhando, ele vai fadigar menos, ele vai ter menos desgaste, vamos dizer assim, tá? E tem uma alta resistência ao impacto também, né? Alguma coisa de impacto assim ele resiste bem também. Ligas de magnésios, nós temos as aplicações principalmente na indústria automobilística, aeroespacial e equipamentos comerciais no geral aí, tá? São essas as aplicações dessas ligas de magnésio, que também são várias, tá? Eu vou frisar bem aqui, porque às vezes a gente pensa que só tem uma liga de magnésio. São várias ligas, tá? Dependendo do material que o magnésio é fundido ali ou misturado, feito a liga. As superligas. As superligas são ligas também de uma variedade grande de materiais, mas elas apresentam essas características básicas aí. Então, alto desempenho, né, combinado com alta resistência mecânica, alta resistência à corrosão e temperaturas elevadas. Ela tem uma alta condutividade térmica, tá? Transfere bem o calor. Uma baixa expansão térmica, tá? O que é isso? A hora que entra o calor, ela não vai se expandir. Lembra que eu falei agora há pouco que tem materiais que quando você aplica o calor ele vai se expandir? Então, essas superligas ela tem baixa expansão térmica, ou seja, se você aplicar o calor ali, ela não vai se expandir muito. Ela vai expandir coisa pequena que não vai mudar muito a dimensão dela. Tá? Alta resistência ao ataque ambiental, ou seja, ações de qualquer tipo de chuva, vento, qualquer coisa, ele tem uma resistência maior a esses elementos, tá? Excelente resistência à fluência, tá? À fadiga e boa mecânica. E tem uma boa ductilidade, boa resistência à corrosão, né? Como eu disse ali atrás também, em altas temperaturas de operação também, tá? Então, as superligas elas são formadas de acordo com a necessidade e de acordo com a sua aplicação ali também, tá? E os metais preciosos, que deixei por último aí, que nós
Por que eles são preciosos? Eles são chamados de materiais preciosos ou materiais raros, tá? Raros por quê? Porque é mais difícil de encontrar do que os outros, tá? Então, são materiais mais caros, né? Por eles serem mais difíceis de encontrar. Então, nós temos aí a platina, o ouro, a prata, o irídio e o paládio, tá? São materiais, metais preciosos, metais nobres, tá? Que são raros, tá? Os que nós mais temos contato desses aí é o ouro e a prata, né? Assim, normalmente a gente tem um contato maior. Agora, a platina, o irídio e o paládio pode ser que às vezes seja a primeira vez que você tenha ouvido falar nesse material, tá? Mas são materiais, metais preciosos, ok? Bom, alguma dúvida? Até agora não recebi nenhuma dúvida aqui. Se você tiver alguma dúvida, essa é a hora da gente tirar. Nenhuma dúvida por enquanto? Bom, nós vamos agora falar. Vou encerrar essa live, porque essa live é da aula de propriedades, né, de materiais de construção mecânica. Logo em seguida, eu vou dar a orientação do trabalho, tá? Então, eu vou só encerrar aqui e já abrir novamente para a gente poder constar essa como aula de materiais de construção mecânica. E a próxima live que vai abrir já é da parte da informação, da questão do trabalho, para ver como que vocês estão fazendo, se está parado, para a gente ver em que pé está isso aí, ok? Então, tomara que vocês tenham aprendido bem. Os materiais e também exercícios, essas coisas também vão ser disponibilizados depois e vocês vão ser avisados quais são as plataformas e os meios que a gente vai usar para poder disponibilizar isso aí e disponibilizar também para que vocês devolvam isso feito, né, para que a gente possa avaliar. Ok? Então, até daqui a pouco.